Vamos dar uma revisadinha aqui na parte do tópico um, né? A parte de razão e proporção. Veja, quando a gente fala de razão, a gente está falando de uma divisão. Então, a razão vai tratar de uma divisão, beleza? Então, quando a gente diz, né? Um por 2, né? Então, a gente está dizendo que é um sobre 2, não é muito comum isso. Então, eu estou dizendo que é um sendo dividido em duas partes. Então, com essa ideia, a gente tem dois tipos de razão. O que a gente chama de razão simples, que é quando você tem duas grandezas iguais, né? Então, a divisão de duas grandezas iguais é uma razão simples. Então, se eu pegasse, por exemplo, o tempo dividido por o tempo, né? Então, é muito comum você ver isso, né? Então, outra situação bastante comum, a quantidade de alunos de uma sala, né? Então, vamos dizer que numa sala tem homens são 10, mulheres são 20. Então, se eu perguntasse a razão da quantidade de homens pelo total. Então, ó, a razão da quantidade de homens e o total. Então, veja a sequência que eu falei. Homens e total. Então, é 10, que é a quantidade de homens, dividido por 30, que é o total. Então, quando eu falo nessa sequência, eu também estou dizendo que um está sendo a divisão pelo outro. Se eu dissesse homens e mulheres, né? A razão entre homens e mulheres. A razão entre homens e mulheres. 10 por 20. Então, isso é a característica de uma razão simples. É de mesma grandeza. E aí, o principal exemplo, o exemplo que é mais repetitivo para a gente, que caiu na prova da gente aí também, não foi? Que provavelmente pode estar de novo, é a escala. Beleza? Uma ressalva ainda, né, para porcentagem, né? Então, a porcentagem, né, feito a gente fez, acabou de fazer uma questão. Se eu sei que eu tenho, vamos dizer, um total de 100 pessoas, e aí vamos dizer que delas 40 são homens e 60 são mulheres. Então, se eu perguntasse a porcentagem de homens, vai ser 40 pelo total, que é 100. Então, seria 40%, né? Que lembra que esse porcento é dividido por 100, beleza? Então, a porcentagem também é algo que pode entrar nesse grupo, mas geralmente a principal que a gente trabalha é a escala. E aí você vai lembrar que a escala é uma relação entre o desenho e o real. E aí, o que que a gente tem que lembrar? Que quando a gente trata de razões simples, é importante e você só vai na mesma unidade. Então, metros por metros ou centímetros por centímetros, não é isso? Então, tem que estar na mesma unidade, de qual seja. Geralmente, a dica que a gente já falou em sala também, né, é a gente passar do menor para o maior, beleza? Mas a gente vai lembrar que se a gente está falando, a escala por si só não tem unidade, ela é uma proporção. Então, quando a gente diz que a escala, né, é de 1 para 200, eu, cada um do desenho, eu vou ter 200 do real. 200 o quê, professor? Qualquer unidade. Então, para cada um do desenho, eu tenho 200 metros do real. Para cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 200 centímetros do real. Beleza? Então, a é de 1 para 2, 1 para 200, eu posso dar uma representação assim, ou, que é a mesma coisa, você pode representar que é 1 sobre, beleza? Então, lembra que esses dois pontinhos representam a divisão. É como se fosse 1 dividido por 200. Tranquilo? Então, isso é uma razão simples.
Outro caso que a gente também tem é uma razão composta. A razão composta muda o quê? A razão composta vai tratar de grandezas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma densidade, né? Densidade é a massa pelo volume. Massa e volume são grandezas de. Quando a gente tem, por exemplo, velocidade é o espaço pelo tempo. Então, velocidade é uma grandeza, né? Que é definida pelo espaço dividido pelo tempo. E aí, espaço e tempo são grandezas de. Beleza? A gente pode ter ainda a vazão, né? Então, a vazão é a quantidade de volume que saiu ou que entrou durante um certo tempo. Então, a gente pode ter também. Então, dessas, usar bastante a velocidade. E aí, os exemplos que eu vou analisar agora vão ser para a velocidade, mas qualquer referencial que a gente acabe tomando vai ser usando esses conceitos. Então, por exemplo, quando você diz que tem uma velocidade de 80 quilômetros por hora, então eu estou dizendo que para cada uma hora ele conseguiu 80 quilômetros. Ah, Lucas, e se fosse, por exemplo, uma velocidade de 30 metros por segundo? Veja, 30 metros por segundo. Para cada um segundo, eu consigo andar 30 metros. Então, essa relação que a gente tem é o que consegue definir várias regras de três que a gente vai acabar utilizando. Beleza? Ah, agora a densidade, por exemplo, 10 gramas por ml. Então, para cada 1 ml, tenho 10. Beleza? Então, essas relações a gente vai acabar usando no, não na parte da razão específica, né? A razão é isso aqui, na parte da proporção. Veja, então, isso aqui é a razão. As relações que a gente tem são pré-definidas por isso. E aí a parte que a gente costuma ter mais aplicada é quando a gente vem para a parte da proporção. Então, a proporção é a relação de duas razões. B, que é igual a C sobre D. Então, por exemplo, se você tem uma relação das velocidades, né? Então, por exemplo, você tem uma velocidade de 80 quilômetros. Então, eu sei, feito a gente falou que em uma hora ele anda 80 quilômetros. Então, se fosse 3 horas, quanto ele fez? Meio pelos extremos, ia multiplicar cruzado, né? 1 vezes x, 80 vezes 3, 240 quilômetros. Que aí você poderia também pensar usando essa relação. Então, a gente poderia pensar que é 80 quilômetros dividido por uma hora. Então, se você tivesse 3 horas, o que é que a gente fez aqui? Não multiplicou por 3. Então, o que eu faço em cima em uma fração, eu tenho que fazer na outra. Então, seria isso daqui. Então, é muito pensar sobre isso. Mas, de forma geral, os alunos gostam mais de trabalhar pela regra 3. Não tem problema. Encontre o caminho que você fica mais confortável em fazer. Opa, caiu agora. Voltou, voltou, voltou. Ó, então veja, se ele disse aqui pra gente, né? Então a superanomia poder de diminuir seu tamanho na escala de 1 para 140. Então, e se a escala? Marca isso daqui e escreve, ó, escala
é igual a 1/140. E aí veja o que ele diz. Ao utilizar seu poder, ela fica com apenas 12 milímetros de altura. Aí você vai lembrar, escala é uma relação do desenho pelo real. Então, se ele me deu a escala, olha o que ele falou aqui. Se ao utilizar o seu poder, ela fica com 12 milímetros de altura. Qual é a altura normal da... Qual é a altura real dela, né? Sem ter a redução, não é isso? Então, o desenho, quando a gente diz o desenho, na situação que ocorreu, foi aquele evento que foi uma redução. Então, veja, ela não tem realmente 12 milímetros de altura. Então, é como se fosse o nosso desenho, beleza? Então, eu sei que sobre 140 vai ser o desenho, né? Então, essa grandeza que a gente sabe que é 12 milímetros sobre o real. Ah, importante lembrar, como a escala não tem unidade, se eu coloquei 12 aqui e são 12 milímetros, a minha resposta do real vai precisar estar na mesma unidade, milímetros, beleza? Então, fazendo meio pelos extremos, o que é que a gente vai notar? Eu vou fazer 12 vezes 140. Então, 12 vezes 140, isso daqui vai dar um real, é como se fosse 1880. Que unidade ele está? Milímetros. Então, lembra, ó, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se você está aqui em metros, ou você está aqui em milímetros e quer chegar em metros, você não andou três casas, ó. Se você andou três casas, você anda aqui também, ó. Então a vírgula está aqui, andou uma, duas, três. Então seria, ó, 1,68 metros. E a resposta da gente seria um. Tranquilo? E agora, para finalizar, ó, essa questão 6 aqui. Uma caixa pesa 210, né, pesando 210, contém 20 bombons iguais. Se cada bombom corresponde a 80 quilocalorias, determine a unidade de quilocalorias que uma pessoa irá ingerir se comer 5 bombons. Considere o peso da embalagem. Ele está dizendo que a caixa, né, que é a embalagem, pesa 210 gramas. Beleza? Então, eu sei que isso daqui ele disse que está desconsiderando o peso da caixa. Então, os bombons, cada um vão pesar 210. Então, eu posso dizer que se eu tenho 210 gramas com 10 bombons, não, com 20 bombons, desculpa. Qual é a minha intenção? Veja, ele não quer saber quantos bombons vão ter, se cada 5 gramas desses bombons corresponde a 80 quilogramas. Então, se ele quer bombons, eu sei que 210 é o peso de 20 bombons, então eu vou ver quanto 5 bombons vão ter. Vai ser X. Fazendo meio pelos extremos, ó, ficar com 20 vezes X é igual a 210 vezes 5, que vai ser igual a 1.050. Está dividindo, você vai chegar em 52,5 gramas. Aí nota, eu sei agora aqui. Então veja, vai reconhecer que 5 bombons vão ter 52,5 gramas. E aí ele falou o seguinte, ó, se a cada gramas desse bombom corresponde a 80 quilocalorias.
Veja, você sabe que 5 bombons correspondem a 52,5. Então, olha o que eu vou fazer agora. Se eu sei que 5 bombons têm 52,5, e eu sei que 5 gramas corresponde a 80 quilocalorias, então, ó, corresponde a 80 quilocalorias. E aí, o peso que a gente tem com 5 bombons é 52,5, e isso daqui vai ser X. Então, fazendo meio pelos extremos, ó, vou multiplicar 52,5 por 80. Então, 5x vai ser igual a 200. X, quando eu passar dividindo por 5, vai ser igual a 840 quilocalorias. Vamos só recapitular aqui. Então, ele disse que 210 gramas contém 20 bombons. 5 gramas tem 80 quilocalorias. Ele quer achar para 5 bombons. Então, se ele quer achar o de 5 bombons, eu tinha que, para poder descobrir o quanto ele vai ter de quilocalorias. Então, eu fiz que 210 gramas são 20 bombons. E aí eu achei que 5 bombons corresponde a 52,5. E aí, se eu sei que 5 gramas tem 80 mil calorias, 52,5 é a quantidade de X. E a gente achava 840 quilocalorias. Beleza?